Olá, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para um bate-papo, nosso portal de negócios. A gente está aproveitando aqui o Connect Insights, um evento de conteúdo do Grupo Jaime Câmara, para trazer os nossos clientes, para fazer essa troca de experiências aqui. Agora, nesse momento, a gente está aí com os profissionais de publicidade, né, das agências, principais agências de publicidade de Goiânia, junto com o Sinapro também, para fazer essa troca, saber um pouco mais da realidade do que vocês estão vivendo. E quero agradecer, né, já de antemão a presença de vocês aqui por terem topado esse convite aí de última hora. Eu já vou avisando que eu deixei de última hora justamente vocês não negarem, tá? A ideia era essa mesmo, assim, tá vindo pro evento, vamos fazer um bate-papo? Porque é esse momento informal, onde vocês possam trazer a realidade de vocês, a gente possa fazer essa troca. E, para dar as boas-vindas aqui, queria cumprimentar o Zander Júnior, da Imagem Única Propaganda e Sinapro Goiás, seja bem-vindo. Obrigado. Lênio Prudente, da Box Publicidade, e Segundo Jordão, da Inquieta Jordão. Obrigada por terem aceitado e fiquem à vontade, aqui é um bate-papo e a gente vai falar um pouco aí sobre inovação e criatividade na publicidade regional. Hoje no evento a gente começou a temática aí falando um pouco sobre a questão da atenção, né? Nossa atenção está hackeada, então como se destacar nesses mercados localizados, né? Cada dia mais há uma preocupação de personalização, de customização, de conversar mais diretamente, de forma mais íntima com as pessoas. Então, para a gente começar essa conversa aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta: como que vocês têm feito qual que é essa importância e como vocês têm feito utilização de dados para entender um pouco mais desse consumidor local? A gente sabe que o goiano ele tem um perfil, a gente usa aí 3 pilares, né, que é o conservadorismo, a simplicidade, a modernidade, que o goiano ele é atípico com relação a outros mercados e que existe essa necessidade da gente conversar com ele de uma forma mais direta. Então eu queria ouvir um pouco de vocês fiquem à vontade, quem quiser começar, para a gente começar esse papo. Vamos lá, fica à vontade aí, gente. Aí, ó. Vamos lá, Zander, por ordem de importância, Opa, por favor. Em primeiro lugar, cumprimentar a iniciativa do Grupo Jaime Câmara, né, no Connect Insights, parabenizar pelo evento e também por esse portal que você acabou de contar para a gente, que vai ser mais um instrumento aí que vai trazer informações para o trade da indústria da comunicação, né, de Goiás e do Tocantins. Voltando aqui para o nosso bate-papo, quero também cumprimentar os meus colegas de sofá, Lênio e Segundo. Bom, eu entendo da seguinte forma: nós estamos num mundo globalizado já há bastante tempo e o Brasil é um país continental. Porém, nós temos vários Brasis, né, onde a gente tem uma temática regional que sempre foi muito relevante na gestão dos negócios e isso sempre refletiu na questão da comunicação. Tanto é que diversas marcas nacionais estão focando muito agora para a regionalização dos seus aspectos publicitários das suas marcas, né? No passado isso foi exatamente o contrário, as marcas querendo se mostrarem nacionalizadas, né? De forma que essas particularidades que foram citadas, Camila, elas estão cada vez mais aguçadas. Hoje nós temos uma mídia muito de nicho, né? Ela é extremamente estratificada e eu até pontuo, não tem aquele negócio de mídia on ou mídia off, ou consumidor on, consumidor off. Existe o consumidor, qualquer que seja a jornada que ele perceba. Então, assim, para dar mais tempo também para o nosso debate, enriquecer o debate, eu acho assim que realmente nós temos que nos utilizar de todas as formas possíveis, tanto das informações de pesquisa, e que nesse ponto o nosso mercado não temos muito, né, pessoal, para a gente poder estar adiante, né? As mudanças tecnológicas são gigantescas e a gente tem que, como se diz, trocar o pneu da bicicleta enquanto a gente está pedalando. Bem, bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, legal, muito para participar aqui com vocês, prazer estar aqui entre 2 grandes publicitários, referências do mercado, para falar desse tema. Quando a gente fala de dados, fala dessa simplicidade, do conservadorismo, com o goiano é conservador, então quando a gente fala de regionalização, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque para a gente não ir para um estereótipo de um goiano que é um orgulho para nós, é uma alegria para nós, porque é um estado que o agronegócio é a base da nossa economia e isso empurra o Brasil, né? Goiás cresce mais do que o Brasil
há décadas, né? Então, realmente é muito importante na economia, mas o que a gente viu nas 2 últimas décadas, a mudança macroeconômica de Goiás e da capital Goiânia, quer dizer, é uma cidade se tornou cosmopolita, Do uma mundo, cidade né? que O goiano do o mundo. goiano do mundo. Então, quando a gente fala de regionalização, as marcas precisam entender muito bem com qual goiano ela está falando, né? E não ir para um estereótipo. Sim. Então, nessa realmente mudança tecnológica, a gente tem uma vantagem muito grande, porque as marcas podem conversar exatamente com o seu... Deixou de ser só uma estratificação da mídia do público-alvo, né? Daquela coisa específica. Que goiano que você é, né? Por que você compra o meu produto? Então, isso dá para entender e criar essa relação. Quer dizer, a palavra é conexão. A regionalização, na minha opinião, é se conectar ao seu cliente para entender que tipo de comportamento esse cliente tem. E aí você ajusta a comunicação de forma que você enaltece a marca, enaltece o produto, mas associando a esse comportamento do consumidor. Ótimo. Eu também vejo a questão da regionalização como a maior força, né? As marcas locais versus a nacional, né? Sim. Acho que essa foi um grande paralelo que a gente tem que fazer, né? Então a gente tem uma força local de ser, né, o residente e concorrer com a força nacional, né? Que é o estrangeiro chegando aqui e querendo se competir com as marcas locais. Então, a comunicação é quem vai fazer a grande diferença, né, de conexão com esse público, né? A gente tem falado muito sobre essa questão dos pontos de contato, né, dessa atenção que cada vez mais está hackeada e a necessidade de a gente conversar de forma mais próxima a esse cliente, mas até o segundo falou muito bem, assim, com relação a estereótipos, né? A gente vive numa sociedade extremamente polarizada, então até mesmo assim, a gente enquanto grupo ali de comunicação, a gente conversa muito às vezes com agências que vêm de fora ou com empresas que vêm de fora. A própria Globo utiliza, né, a afiliada como ponte para informar, trazer dados para essas empresas que estão querendo atuar aqui em Goiás, nesse cuidado do estereótipo. Então, assim, qualquer tipo de movimento que seja, que de alguma forma fira, que vai falar assim, o goiano é caipira, o goiano é da roça. Então, por isso que a gente sempre fala desses 3 pilares, né? Ele é conservador, é ligado à terra, à família, a alguns valores, mas ele é um goiano que está lá no mundo e ele sabe tudo aquilo que é de última geração, ele sabe qual que é o melhor drone, qual que é a melhor máquina que ele vai utilizar, seja na fazenda dele, né, do agronegócio, seja o melhor telefone, enfim. É um goiano que está atento a tudo aquilo que é tecnológico, a tudo aquilo que é novo, que é novidade. Então, acho que o principal desafio e até eu coloco isso para vocês, é assim, hoje, o Zander até comentou, né, a gente tem poucos dados, né, a gente tem poucas informações. Não adianta você vir aqui e fazer uma campanha e falar lá um termo que o goiano não vai entender, ou você usar um termo muito, sei lá, roceiro, né, um termo muito assim, pejorativo, que de alguma forma ou outra pode ser que isso gere uma crise para a empresa, né, a gente... Conversando até com alguns clientes, ele falou assim, alguns termos a gente não usa na nossa comunicação, porque a gente entende que o nosso público vai gerar uma certa rejeição. E a gente tem empresas aqui que são empresas tradicionais. Eu estava conversando até há pouco tempo aqui com gestores de marketing da Flávia, da Ótica Brasil, Barão, que são empresas tradicionais de muitos anos, né, de atuação aqui, que têm donos proprietários que estão à frente, estão vendo tudo aquilo que tem de novo, mas que também não deixam de ter esse olhar, esse cuidado. Então, eu queria entender de vocês, assim, com relação hoje, dentro da estrutura da agência, vocês têm uma área, como que vocês têm buscado essa questão de dados, de pesquisa, até mesmo para desenvolver novas campanhas, para dar suporte a esses clientes com relação a hábito de consumidor, porque cada vez mais esse cuidado com esse... eu quero consumir algo de uma marca que tem a ver com os meus valores, né? Se fala muito em comunidades, então... Isso aí é muito importante, né, Camila? Na hora que a gente está falando de uma comunicação à moda antiga, né, o jeito off, né, como o Zander citou, né, jeito off, jeito on e tal. A moda antiga, a comunicação era unilateral. As marcas entravam nos veículos, né, e os veículos entravam na casa das pessoas, no carro das pessoas e tal. E não tinha uma interação da marca, do que ela entendeu daquela comunicação. Com o advento da rede social, agora tem conversa. Que são as comunidades, que uma marca vai ser amada ou odiada.
né? Então acho que tem muito isso agora que a gente tem que se preocupar, né? Qualquer movimento acaba respingando, Sim. porque às vezes assim, a agência de publicidade vai A lá, grande cria uma mudança é campanha. isso, né? Que agora a marca conversa com o seu consumidor. E cada Né? consumidor é um produtor de conteúdo, né, pessoal? Sim, com Com o certeza. celular na mão, ativando. E a velocidade que a compartilhando. informação né, propaga hoje é muito maior de como a gente tinha anteriormente, né? Eu ouvi um termo alguns anos atrás que eu trago com ele, assim, que é você colocar o ouvido nas redes sociais para entender o seu consumidor. Então, um dos instrumentos que a gente usa muito é o saque, onde você tem ali a importância de realmente ouvir o que o consumidor está colocando. Porque no saque, a gente imagina o seguinte, nesse mundo de tamanha, todo mundo não tem tempo para nada. Quando o consumidor para escrever uma mensagem, seja de elogio ou seja de uma crítica, ele precisa de atenção. Então ele está manifestando diretamente a opinião, a avaliação, porque às vezes o produto é muito bem avaliado, mas o serviço não foi a contento. Então dentro da agência a gente usa bastante saque, a gente usa muito os relatórios de engajamento, do que engajou, do que não engajou, e fazendo uma tríade com o cliente, quer dizer, o nosso time criativo, o nosso time de conteúdo e toda a inteligência de dados do cliente para entender se aqueles produtos realmente, se a comunicação que foi aplicada naquele evento, né, realmente surtiu o que a gente gostaria. Então, nesse formato, que o Lênin colocou muito bem, que deixou de ser unilateral e realmente é muito mais do que bilateral, é multifacetado, é muito intenso essa comunicação, dá trabalho, mas tem muita informação. Concordo com o Zander que a gente tem pouco dado de pesquisa efetiva, de profundidade, como mercados maiores e grandes marcas têm o poder de investimento para entender desde a ponta da gôndola ou o que está acontecendo, para onde está indo o olho, né, qual é o pix que aconteceu ali, o pixel que aconteceu ali durante a comunicação. A gente não tem isso em grande quantidade no nosso mercado. Então a gente tem que usar outros meios, e o que a gente usa é isso, de fazer uma tríade, a gente tem que ter conteúdo, criativo e cliente, entendendo através do saque, do engajamento, de toda a comunicação, para absorver o máximo de dado possível. Lá na agência a gente faz um raio-x, Camila, do cliente, no sentido, é aquela coisa, igual quando você vai no médico, ele pede um monte de exames. Então a gente tem que fazer uma espécie de enquete, e aí, além do saque, que o segundo muito bem lembrou, tem hoje esses portais de transparência, de governança, ouvidoria, tudo aberto, né? E o cliente também compartilha todas essas informações com a gente a nível interno da experiência dele com o cliente. Então precisa de ser uma relação muito, muito sincera, de muita informação aberta, né? Porque o sucesso dessas informações, desse ingrediente, é que vai transportar para uma estratégia correta, né? Uma dosagem errada ali no ingrediente vai fazer a receita não ficar legal, né? Você falou um tema que me lembrou uma coisa, uma discussão que a gente teve em sala de aula, acho que o Leno estava lá, da SPM, no curso, onde a gente tinha agência e clientes, né? E aí, algumas agências pontuaram como que é essa relação quando se fala em dados, em compartilhamento de dados das empresas, né? Porque a gente estava batendo um papo um pouco antes aqui sobre questão de CRM, sobre dados que o CRM dá, o perfil, quem é essa persona, quem é esse público, se o público X compra mais nesse período, para fazer um trabalho cada vez mais personalizado. Como que é esse desafio de vocês hoje, com o que vocês conhecem, não só dos seus clientes, né? Não precisa nem abrir os clientes aqui, mas mais assim da realidade de mercado, pelo que vocês conhecem das empresas em Goiânia. Há um compartilhamento, esses dados eles são minerados, vocês conseguem, ou é algo que a gente está caminhando ainda? Que eu vejo assim, que dentro da realidade, falo por nós também, todos nós estamos nessa busca por uma mineração de dados maior, por um trabalho mais inteligente desses dados, para que a gente possa ter estratégias mais assertivas. Vocês conseguem ter? Como que está hoje? Sim, o volume de dados, né, que a gente trabalha com os clientes, ele é astronômico, né? Se você pensar desde quanto uma peça publicitária que está sendo impulsionada vai gerar de leads, né, que são as pessoas se cadastram para dar o número do telefone, o e-mail para serem procuradas, né? Então, é assim, e é um dado muito sensível, né? Sim, então, é uma relação muito íntima, uma agência de propaganda e um departamento de marketing, né? Então,
na nossa relação com os nossos clientes, sim, é aberta essa relação, existe a proteção de dados, claro, né, tem que se preservar isso. E ainda além disso, tem muita ferramenta que a gente assina para poder tratar esse dado, né? Então, desde um CRM, né, uma plataforma como um RD Station, né, os próprios CRMs, né, o Salesforce, que, dependendo do tamanho do cliente, ele vai assinar um tipo de controle melhor dessa gestão de informação. E aí a gente vai trabalhar junto. Mas a própria agência tem essa estrutura de estratégia, né, que vai desde o departamento de planejamento, intimamente com mídia, e a criação, né? Então, assim, uma peça publicitária hoje, de novo, aquela mesma a parábola, né, do que era única a comunicação, a gente hoje tem uma jornada daquela peça. Como ela vai performar, né? De quantas pessoas vão ter entrado, vão ter se cadastrado, é muito diferente de uma comunicação passiva, né, que é só unilateral. Então a gente tem muita ferramenta, aí entra num outro tema que eu acredito que a gente vai estar falando, que seria a inteligência artificial, que também ajuda demais. Então lá na agência a gente assina muitas ferramentas para poder ter mais controle dessa informação, sim. Ótimo. Assim, como você colocou no início, a gente tem diferentes realidades, assim, né? A gente tem um cliente mais conservador, Sim, que tem um sim. pouco mais de dificuldade de transitar essa informação. E temos um cliente que também, né, que está olhando o mercado sedento por performar melhor. Não exatamente vender mais ou menos, mas performar melhor, que é uma diferença muito grande. Melhorando a rentabilidade, conseguindo mais recall, conseguindo um ganho de imagem, buscando realmente não só comunidade, mas stakeholders em torno da sua marca, que são tipo, grandes protetores. Então, assim, a agência precisa se posicionar e, ao mesmo tempo, o cliente precisa entender que a agência faz parte de uma ação estratégica. A agência não está no tático, a agência não está na peça do post de hoje, a agência está na inteligência de tomada de decisões para 6 meses, 2 anos, 3 anos. Então, ter acesso a esses dados, só assim você pode ser estratégico. Sim. Então, depende muito do perfil de confiabilidade, que a agência consegue colocar. Acho que aqui a gente tem 3 exemplos de agências que estão há muito tempo no mercado e que conseguem transferir essa confiança para poder ter esse acesso. Porque, olhando o lado do cliente, também, assim, eu estou abrindo tudo, minhas vísceras para você, né? É exatamente tudo aqui. Então, e se amanhã você não me atende? Se amanhã você atende meu concorrente? Então, realmente, as agências têm que ter um cuidado muito grande com essas informações, estar sedento por elas, trabalhar com muito profissionalismo, mas, acima de tudo, com muito respeito ao dado do cliente. Maravilha. Eu adicionaria o que os meus colegas antecederam, o seguinte: nós estamos na era da LGPD, nós temos uma legislação extremamente forte em relação à proteção dos dados, né? E em alguns clientes a gente tem que, inclusive, assinar acordos de confidencialidade do manipular dados comerciais dos mesmos, né? E é esse ambiente de compliance e de governança que se instalou aí, principalmente de uma década para cá, né? O nível de governança está extremamente alto, inclusive no aspecto jurídico. A peça publicitária ela tem que observar também, lá na frente, se ela não está ofendendo a questão da legislação aplicável e também aqui, no nosso caso em específico, o Código Brasileiro da Autorregulamentação, editado pelo CONAR. Né? Então, vocês sabem que todos os nossos colegas, na publicidade do Brasil, ela é autorregulamentada. Né? Então, o CONAR faz esse trabalho de mediação junto à sociedade. Então, eu quis fazer esse complemento porque realmente é assim que realmente tem acontecido hoje, né, pessoal? Vários clientes exigindo aí a termos de confidencialidade por conta de serem informações muito sensíveis. Eu acho que tanto para o lado de vocês, como agência de publicidade, quanto para quem está gerindo o marketing dentro dessa empresa, é um trabalho muito grande na cultura organizacional da empresa também, né? Porque vai desde o CEO, né, do presidente da empresa, até as áreas de operação e tudo. Então, assim, dependendo de como é o perfil dessa empresa, e a gente falou mais uma vez, voltando aqui para a questão do conservadorismo, mas também da necessidade, do desejo de inovar, de buscar modernidade, a gente tem que fazer todo um trabalho de gerar uma relação de confiança
para que esse empresário, para que esse proprietário de empresa também entenda que isso vai ser retornar de forma positiva, né? Que quanto mais dados forem compartilhados para essa agência que você colocou, confiou, para que faça toda a parte de estratégia de marketing, de mídia da sua marca, possa contribuir. Então, eu acho que é um papel tanto daqui, quanto lá da empresa, quanto do veículo, enfim, um trabalho que eu acho que a gente vem passando por uma mudança muito grande da comunicação. Vocês que estão há muitos anos aí podem falar isso para a gente. A questão da inteligência artificial vem forte aí. Muito se fala sobre substituir alguns papéis, algumas frentes, questão de produção de conteúdo e tudo mais. A gente tem um alto número de empresas optando por digitais influencer, não, vou fazer só aquela peça lá no Instagram, nas redes sociais. Queria ouvir de vocês sobre inteligência artificial. Como que vocês olham inteligência? Eu sei que é um tema polêmico, é um tema assim, inteligência artificial vai substituir tudo, ou entendo como uma ferramenta que vai facilitar, vocês utilizam ou não utilizam hoje como facilitador nas campanhas, na criação, enfim. Deixo aberto aí para vocês falarem um pouco. Olha, eu acho que o termo substituir é muito forte, né? Eu não acredito realmente numa substituição. Mas, assim, o que a gente tem muito latente, né, na questão da inteligência artificial, são os processos sendo agilizados. Isso sim. Quando você pegar e olhar um processo anterior, né, que um diretor de arte ele tinha que ilustrar uma peça, um fotógrafo fazer uma fotocomposição, tinha a letra 7 para compor a tipologia, aquele era um processo demorado. Sim. Aí veio o seu advento do computador. Então, digitalizou, melhorou o processo, agilizou, Sim. né? Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue, a partir de uma imagem estática, fazer um vídeo. Então, modernizou nosso processo, agilizou nosso processo, barateou o processo de produção. Muita gente, realmente, pode estar tendo que se realocar em outras funções. Mas eu não acredito que vai ter substituição de função. E sim, um diretor de arte antigo, né, raiz, vai ter que se adaptar, ele né? vai ter que se adaptar que a tecnologia traz. Né? Então, tipo assim, um tempo que se levava a fazer um anúncio impresso para o jornal, né? Na ilustração, olha como se faz um post hoje. Sim. Né? Então, assim, nós estamos falando de... Só que quantos anúncios a gente fazia e quantos posts tem que ser feitos? Então, é questão de volume. E aí, a automação é um processo também que é inevitável. Né? Na hora que a gente fala da derivação, se faz um KV, esse diretor de arte ele é imprescindível como técnica, né? Então, a automação vai eliminar o processo de refazer aqueles derivações de formatos. Otimizar os fluxos. Mas não é que se não precisa de um diretor de arte, Sim. entendeu? Acho que esse é o ponto, né? Se os colegas concordam aí. Eu entendo assim que a inteligência artificial, quer dizer, é uma ferramenta. Acima de tudo, é uma nova ferramenta. O mundo vai alterando e as coisas... Estou em comunicação há muito tempo. Né? Eu vi o cara tirando a letra 7, né? Uma fotocomposição, que é uma coisa que não dá nem para explicar o que é isso hoje. E a gente está num momento hoje que a tecnologia avançou demais. Mas a técnica, que é... O trabalho publicitário é um trabalho de repetição de forma profunda. Você vai chegar num bom conceito fazendo extremas repetições. Com a possibilidade de tecnologia, você potencializa isso de uma forma muito grande. Acho que muito mais a necessidade o nosso problema não é substituição. O nosso problema é como qualificar os nossos profissionais para poder usar essas ferramentas com tanta profundidade. Porque nós vamos melhorar, não melhoramos no custo, vamos melhorar em qualidade. E nós temos hoje por exemplo, um novo profissional que não existia, que é como construir um bom prompt. Porque não é para você usar essa tecnologia, parte de como você vai saber usar essa tecnologia. Você tem que demandar a ferramenta. Saber Você tem que fazer as perguntas certas. Saber fazer as né? perguntas, afinar as perguntas. Sim. Quer dizer, se hoje eu fazia, há 3 anos atrás, um diretor de arte levava uma manhã ou 2 dias para fazer uma bela produção, hoje ele pode testar 5, 6, 8 novos caminhos de um bom KV, usando muito bem um prompt. Quer dizer, o trabalho criativo é mais do que nunca o bom e velho cérebro humano, o bom e velho conhecimento. Isso vai fazer toda a diferença. Então, agora nós precisamos qualificar, precisamos entender do que é essa inteligência artificial, as diversas inteligências artificiais que existem, mas com certeza ela vem para qualificar muito.
Mas com certeza, ao mesmo tempo, eu acho que nunca vai ter tanta vaga de trabalho de pessoas que se qualificarem nesse saber formato. se esse público eles querem, né? Quem se limitar, por exemplo, ao ChatGPT, achar que o ChatGPT é resolve. uma ferramenta de busca, não, cara, aquilo é muito poderoso. A Box assina desde o primeiro dia que lançou. A gente não está na versão gratuita, não, a gente já está há muito tempo usando. Né? Midjourney, Recraft, são ferramentas... Midjourney foi citado aqui também na primeira conversa. Porque a gente já usa, entendeu? Porque é muito prático, dá agilidade. Então, assim, não é que você elimina o profissional. Esse é o ponto para mim. Com certeza. Eu acho que é um caminho sem volta. Analisando lá para trás, na década de 90, quando Collor abriu o mercado para a informática, os meus mais jovens aqui talvez não lembrem, mas houve um ingresso da informática em larga escala para a produção publicitária, para a gente poder digitalizar as agências, que até então o que se tinha basicamente era plano de mídia informatizado, e olha lá, né, segundo. Então, na época, houve um grande dilema da questão dos computadores assumirem as funções dos profissionais que não sabiam operar, aquela geração analógica de migrar, né? Então, analisando agora, e parafraseando aqui o slogan do Prêmio Profissionais do Ano da Globo, nada substitui o talento. Então, nós não vamos ter o talento substituído pela IA. Ao contrário, nós precisamos de ter talentos, como os dois colegas pontuaram, nessa questão da geração do controle da operação, né, da ferramenta. E nós já temos uma aplicação, Camila, do IA já há algum tempo na publicidade. Vamos olhar aí os algoritmos da mídia programática. Ela está funcionando lá, é um IA. A gente já tinha o IA em outras áreas da nossa vida, né? No setor médico, no setor da aeronáutica, enfim, diversas aplicações. E eu vejo que a tendência agora é essas versões do IA irem se transformando em softwares especializados para diversos nichos de negócio. Igual hoje nós temos softwares especializados para o agro, para a indústria, para o comércio. Nós já estamos com umas vertentes do pessoal trabalhando em IAs específicas para o business das agências, ou de veículos de mídia, ou de produção de RTVC, por exemplo. E assim vai continuar sendo. E é claro que numa escala onde a gente vai ter custos cada vez mais acessíveis, né, de forma a isso ser integrado na indústria. Então é uma tendência realmente que veio para beneficiar toda a cadeia da indústria. Maravilha. Eu acredito que para vocês, como proprietários, né, das agências, estão à frente, vocês estão trocando pneu com o carro andando, né? Sempre buscando aí novos conhecimentos, novas tendências, participando de eventos e tudo. Queria entender, assim, só para a gente fechar, para vocês hoje, assim, diante da realidade aqui de Goiás, não vou nem comparar com outros mercados, qual que vocês entendem ser o maior desafio, assim, para as agências de publicidade? Aí eu tenho um bom. Contratação. Eu acho que assim, a agência é vanguarda e contracultura. Então a gente sempre vai estar num processo de transição, a gente está sempre em terrenos, né? A gente está sempre lidando com isso. Mas com certeza o pós-pandemia, que trouxe uma vantagem absurda, até dia 19 de março de 2020, eu tinha uma agência com 60 pessoas num estado físico completo e sem a possibilidade de ter um profissional, ou poderia ter um consultor ou outro em outros mercados. Hoje a gente tem profissionais que moram na Europa e trabalham conosco, que estão, literalmente fazem parte do nosso time há mais de um ano, assim, dia a dia, diariamente. Então a gente abriu muito essa possibilidade de ter outros mercados, outros profissionais em diferentes lugares. As pessoas ganharam mais tempo, né? A nossa agência, 60% da nossa equipe é home office. Mas, quer dizer, diante desse novo cenário, quer dizer, como dono de agência, entender o que esse profissional precisa para desempenhar a melhor função, porque hoje eu tenho casos do que tipo do profissional assim, não, eu fico na sua empresa, eu trabalho com você mais 10 anos se for o caso, mas desde que eu possa cuidar do meu filho em casa. E isso era algo completamente... Eu me lembro perfeitamente de um cenário lá nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, da mãe chegando com 2 filhos para o diretor de arte poder ver o filho que tinha 15 dias que ele estava dentro da agência e mal tomava um banho e tal. Tinha medo de pedir, né? Olha que loucura. Estou trazendo seu filho no trabalho para você ver. Hoje, as pessoas têm uma outra ordem de prioridade. Então, nós,
pelo menos A jornada diminuiu, a né? jornada diminuiu. Antigamente a gente tinha um excesso de jornada muito a grande. gente fazia 16, 18 horas tranquilamente. E Era hoje, loucura, realmente, né? a gente respeita umas 8, 10 horas no Sim. máximo. No máximo. E hoje o profissional fala, ó, não vou trabalhar hoje. É. E que Simplesmente. tal e tal, cadê meu banco de horas? É. Então, A boxe já veio depois dos dois, então eu já nasci nesse momento de respeitar-se a jornada, né? Mas realmente, historicamente, as agências tiveram, né, jornadas muito exaustivas. E era né? cool isso, né? Era chique. É. né? Era Pedia chique, pizza, Exato, da gente, exato. A ficava cultura da até altas pizza, né? horas, A boxe é contra essa cultura da pizza. Ficava até altas Então, horas. realmente, o desafio do presencial versus o remoto é bem grande. É uma dor, realmente, de quem está optando pelo híbrido, quem está optando pelo 100% home office ou 100% presencial. E a gente tem uma questão, além de toda essa complexidade, que é a própria questão da legislação. Então a gente vai continuar no modelo CLT, no É uma modelo de legislação de... 1937, Exatamente. Né? que a gente está em 2024, olhando para 2050. Não houve adaptação, né? Não, nenhuma. Nenhuma. E o profissional Para não quer. amparar os empresários nesse sentido. E o próprio né? profissional também não quer. Isso. Então a gente realmente está num momento de transição muito intensa. Sim. Essa é uma dor importante. Uma segunda dor que eu quero levantar, eu acredito que os colegas vão concordar, seria também a remuneração das marcas para as agências. Né? Então, preservar margem, o negócio agente de propaganda, ele nunca foi de escala. Sim, Ele sim é um negócio de margem. sim. Porque pagar técnica, né? Pagar propriedade intelectual tem que ter valor. Sim. Né? Então, um desafio aí para os próximos anos é reter margem. Né? Eu acho que... É como se fosse uma reeducação do mercado até, né? Porque a gente vem de um passado aí onde havia esse entendimento, hoje com redes sociais e você paga uma pessoa na empresa mesmo para produzir lá um post e tal, e ok, já está resolvendo, né? Então, assim, a questão da valorização do trabalho empenhado para a construção de uma campanha, construção de toda uma... para ter um time muito Isso. profissional, né? Você com tem que dados, pagar bem. com inteligência artificial, com Exatamente, ferramentas, sim. né? O segredo, né, Camila, porque você analise bem, a agência não é commodity e nós precisamos sempre defender a personalização. O segredo do sucesso é manter-se relevante. Sim. Se nós não nos mantivermos relevantes para os nossos clientes, então fica irrelevante a nossa presença, a nossa prestação e vai acontecer isso que você acabou de dizer. Né? E nós temos diversos desafios que, além da questão remuneratória que Lênio colocou, é a questão trabalhista. Né? Nós tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, para nós foi um grande avanço, porque ela possibilitou a gente fazer a terceirização da atividade fim, porque antes a gente não podia fazer. E hoje nós temos esses exemplos como o que Segundo colocou, do consultor dele atuando da Europa. Né? A Imagem Única nasceu na pandemia, no auge, e é toda home office. O escritório está lá, a gente encontra raramente para alguma coisa, não é? Mas é isso aí, o grande segredo hoje, a questão da rentabilidade é muito importante e para o cliente é indiferente se você tem um modelo híbrido, se não está, ele quer ser bem atendido e ter o resultado da operação. Se está sendo daquela forma, ótima, porque ele também sofreu essa transformação no business dele. Sim. Complementando, eu acho que o Lênio trouxe um ponto bem legal, porque na mudança de plataformas de comunicação, quer dizer, antes das redes sociais fazerem boa parte do bolo publicitário, as agências, por exemplo, um dado interno da Jordão, talvez seja semelhante dos nossos colegas. A gente fazia parte ali de 10% da verba de marketing, era a nossa remuneração. Sim. 10% da verba total, não estou falando de comissão. No geral, entre 7% a 10% da verba era o que se pagava para uma agência daquele... Hoje, a gente faz parte de 20%, 25% da verba, porque aquilo que se consumia em grande massa, não é as verbas têm sido reduzidas. Então, as agências precisam realmente se posicionar muito forte em relação à remuneração, porque não é uma commodity e a gente precisa realmente poder vender inteligência. Esse é um trabalho que as agências até precisam conversar um pouco mais, porque realmente assim, o cliente está assustado com isso. Mas antes
Eu pego o dado de 10 anos atrás, você era 8%, 9% da minha verba. Agora você é 22% da minha verba. Porque mudou o formato de compra de meios. A demanda que um cliente precisa de uma agência é muito maior. Do que... Uma campanha publicitária, né? Um jingle de sucesso, ele veiculava por anos. Sim, sim. Né? Um anúncio, ele durava a semana, um mês, a gente ia derivando as ofertas ali daquele anúncio impresso. Um comercial de televisão durava pelo menos um mês, né? É a questão Hoje, da atenção requerida. é a questão do dedo, né? Assim, e rolar, eu quero outro. Eu quero outro. Quantas pessoas? Isso. Né? Quantas pessoas precisa todo, ter para eu E a quero gente outro? vende serviço, né? Então, Nosso o serviço aumentou. esforço nosso é muito maior hoje do que há 15 anos atrás. Sim. Então, por isso que a gente tem que preservar realmente Eu acho que é um trabalho. a margem do negócio, né? Sim. Eu Até acho que por isso também, só um complemento, né, Helena? A gente invadiu outras disciplinas para a gente poder atuar, Sim. né? Sim. É o promo, é o corporativo, né? É relações públicas, quer dizer, são Que eram situações responsabilidades que foram dos acontecendo, departamentos né? de marketing e Sim. foi terceirizado para a agência. porque também não existem, né? Assim, ou existe uma house, né? Ou, enfim, ou não existe e está tudo com a agência, né? Então, acho que esse bate-papo nosso aqui é extremamente relevante. Eu acho que tem que ter mais, porque vocês trazem realidades. Eu acho que a gente, nessa conversa, nessa troca aqui, pode inclusive buscar soluções juntos. A gente, enquanto grupo de comunicação, está aí à disposição para abrir esse espaço, né, para esse bate-papo, para essa conversa. E agradeço vocês, primeiro por ter saído lá da palestra, vir para cá conversar um pouquinho comigo. E que a gente possa ter mais momentos assim. Muito obrigada, viu? Agradeço Muito obrigado muito a também, você. Camila. Muito obrigado. Tá. Um abraço a todos. Foi ótimo.